dia a todos, aqui é a professora Aline e hoje nós estamos aqui para estudar o tema 9 da nossa disciplina de arte, que fala sobre a arte começou na pré-história. Então vamos iniciar mais uma videoaula. O ser humano, no início da sua existência, por sua segurança e também devido aos intempéries, ele se abrigou em cavernas e nessas cavernas ele registrou a sua história ao longo do tempo. Nós estamos observando na tela inicial uma pintura rupestre. Essa pintura, ela está na caverna de Lascaux, na França. A arte rupestre, ela existe desde a pré-história e antecede até a escrita. A pré-história, ela foi dividida em diversos períodos, como o período paleolítico ou da pedra lascada, neolítico ou da pedra polida e idade dos metais. Vamos conhecer cada um desses períodos que o primeiro período que nós iremos conhecer é o período paleolítico ou idade da pedra lascada. Acredita-se que no paleolítico o ser humano ele começou a fazer incisões nas paredes com objetos de pedras pontiagudas, com a sobra das fogueiras que acendiam dentro das cavernas. Fazia silhuetas em preto. Essa arte é conhecida como a arte da pintura parietal. A pintura parietal, ela era feita triturando e misturando plantas, as suas cascas, os frutos, sangue de animais, argila, dentre outros materiais que os seres humanos daquela época tinham disponíveis. Então, por isso que eles utilizavam tudo que tinha ao seu alcance para registrar um pouco da sua história. A imagem que nós estamos observando, ela é chamada Fêmea de Bisão. Essa imagem, ela está na caverna de Altamira, na Espanha. Embora o homem da pré-história, ele não sabia que ele estava fazendo arte, mas os seus feitos estão registrados até os dias de hoje. Além da Gruta de Altamira, nós vamos estudar um pouco sobre a Gruta de Lascaux. A Gruta de Lascaux é considerada atualmente o mais importante acervo de arte rupestre. Esse complexo de cavernas foi descoberto por Georges Dagniel, Marie Ravidade e Jacques Massal e Simon Coessens em 1940, na França. Em torno da sala principal se alternavam outras 5 colossais salas, repletas de figuras de bisões, cavalos selvagens e cervos, nos dando a ideia do domínio da força da natureza. O homem da pré-história, ele registrava principalmente os animais em que ele tinha mais contato, como nós vimos anteriormente. Esta é uma das pinturas feitas pelo homem da pré-história na caverna de Lascaux, onde podemos ver quase 2.000 figuras dessas. O segundo período que nós vamos estudar é o Neolítico ou período da pedra polida. Com o domínio da agricultura no período Neolítico e a sedentarização do homem, a arte passa a ser parte de seu cotidiano. Nesse período, o ser humano começou a viver em comunidades primitivas, que mais tarde formaram o que conhecemos pelo nome de sociedade. Eram pequenas vilas. Nessas vilas, eles fabricavam vasos, estatuetas, pratos de argila, decorando com os repetitivos sinais geométricos e abstratos. As mulheres ficavam e teciam lãs e fibras vegetais, formando então o estilo de arte período neolítico ou da pedra polida. O homem ele já tinha domínio
sobre algumas coisas, não era mais nômade, ele passou a ter um lugar para se instalar, como nós vimos na leitura acima. Observem uma dessas obras feitas nesse período. Essa obra é chamada Vênus e Willeford, entre 24.000 e 22.000 antes de Cristo, feita em calcário, descoberta na Austrália, em Willendorf, exposta no Museu de História Natural de Viena. Então é a comprovação da existência desses artefatos feitos pelo homem do período neolítico. O próximo período que nós iremos estudar é a Idade dos Metais. A descoberta e a utilização dos metais como cobre, bronze, ferro caracterizam o florescer das primeiras civilizações, com o desenvolvimento do comércio e do artesanato. A arte ganhou destaque na construção arquitetônica sacra, monumentos megalíticos, templos e santuários, também na confecção de estátuas, assim como na pintura em objetos. A música na pré-história. A expressão musical do ser humano começou na pré-história. Certamente é difícil explicar como tudo começou, mas estudos realizados levam à conclusão de que provavelmente o ser humano da pré-história ele começou a fazer música a partir dos sons que ouvia da natureza, os sons das águas, da chuva, dos trovões, até mesmo dos ventos. Então, juntando esses sons, o homem ele transformou em música. Na imagem ao lado, nós podemos ver um dos primeiros instrumentos utilizados pelo homem, que foi a flauta de osso, encontrada na Alemanha e datada 35.000 anos atrás. Vamos conhecer um pouco do período da pré-história no Brasil. Uma polêmica divide os cientistas que estudam os vestígios dos primeiros habitantes do território correspondente ao Brasil atual. E as perguntas elas começam a surgir. Quando teriam chegado? De onde vieram? As indicações variam de 10.000 anos atrás até 25.000 anos atrás. Os arqueólogos pesquisam em diferentes locais, como grutas, escarpas e cavernas, para tentar desvendar as grandes questões da pré-história brasileira. Em geral, as pesquisas são recentes, mas o trabalho prossegue, apesar das dificuldades encontradas pelos estudiosos. A imagem que nós estamos observando é uma imagem que se encontra, é uma imagem chamada Xique-Xique 1, e ela se encontra em Seridó, no Rio Grande do Norte. Então, esta é apenas uma das artes rupestres no Brasil e que indicam que há registros dessa arte aqui no nosso território. Serra da Capivara, Piauí. No Brasil, o sítio arqueológico mais conhecido localiza-se em São Raimundo Nonato, na Serra da Capivara, no Piauí, no local chamado Toca do Boqueirão da Pedra Furada. Há um dos mais antigos e importantes sítios arqueológicos da América, com mais de 12.000 pinturas rupestres. Os mais de 400 sítios arqueológicos encontrados nessa região estendem-se por 1.300 quilômetros quadrados. As pesquisas conduzidas pela arqueóloga Nieda Guidon e a sua equipe descobriram instrumentos e vestígios de fogueira datados desde 40.000 anos. Porém, muitos especialistas contestam essa data. Independentemente da polêmica, toda a área pertence ao conjunto do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, criado em 1995 e tombado no ano seguinte como Patrimônio Cultural da Humanidade
pela Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura, a Unesco. A imagem que nós estamos observando, ela é chamada de nicho policrômico e ela está na Toca do Boqueirão, na Serra da Capivara. E a arte dos dias atuais, como nós podemos classificar a arte na atualidade? A arte atual, ela é também chamada de arte urbana ou street art. Refere-se a uma variedade de formas de arte que são criadas em áreas urbanas, o que representa a vida na cidade. A arte urbana começou como grafite, pintando as paredes laterais, sem janelas dos edifícios, pontes e outras estruturas, e se tornou uma forma de arte que utiliza de vários meios, que vão desde simples desenhos em murais e esculturas públicas de grande porte até sensações de música, expressão corporal, dança e outros. Então a strip art, ela não está relacionada somente à pintura, ela está relacionada a todas as formas de artes urbanas, como o desenho, a música, algumas expressões musicais que nós conhecemos, a dança de rua, o hip hop, temos também o grafite. Então a street art, ela é uma arte abrangente que abrange vários estilos de arte. Então esta foi a nossa videoaula falando um pouco da história da arte desde a pré-história até os dias atuais. Vamos para a nossa agenda. A nossa agenda vocês irão confeccionar apenas a ficha 19 conforme as orientações do livro didático na página 57. Fotografar e enviar via Google Classroom. Entregar até o dia 6/7/2020. Só lembrando que deve ser enviada apenas no Google Classroom. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, muito obrigada e estou com saudades de todos vocês.